Obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, a imagem mais significativa desta semana é a sua ida a Berlim falar com a chanceler alemã antes mesmo do Conselho Europeu. Bem, sabemos que Berlim mostrou-se contente com a obediência às medidas orçamentais europeias e não parece naturalmente preocupada com a insustentabilidade da dívida portuguesa e muito menos com a insustentabilidade da vida dos portugueses. Eu bem sei, Sr. Primeiro-Ministro, que estes debates são para debater o Conselho Europeu. O nosso problema é que é o próprio Governo a prestar contas a Berlim, desvalorizando o Conselho. E, portanto, o problema é, como na Alice do País das Maravilhas, saber quem manda, e quem manda neste Governo é claramente Angela Merkel. A crise que estamos a viver, e este debate é prova disso, a crise que estamos a viver é uma crise de democracia e de soberania. Neste lado do espelho, o Parlamento português eleito debate com o Governo eleito o que deve ir fazer um Conselho Europeu com outros governos europeus eleitos da União Europeia. Tudo indicava que este devia ser um momento relevante da nossa democracia. O problema é o outro lado do espelho. E do outro lado do espelho, a visita do Primeiro-Ministro a Berlim, antes do Conselho Europeu, mostra bem que estamos reféns dos interesses alemães em todo este processo. Debatemos com gosto a agenda do Conselho Europeu, mas precisamos de saber onde é que o Governo está a debater os interesses do nosso país e com quem está a debater. Mas, enfim, vamos à agenda do Conselho, vamos ao semestre europeu, à sustentabilidade da dívida, das contas públicas e à sustentabilidade da vida dos portugueses. O Sr. Primeiro-Ministro, no último debate, não quis aqui responder sobre o que seria em concreto pró-troika deste Governo, mais precisamente o que iria constar do documento de estratégia orçamental que vai agora debater a Bruxelas. Bem, felizmente, entretanto, o Sr. Presidente da República veio explicar no prefácio do seu último livro o plano da direita. O plano da direita é nem mais nem menos do que a austeridade durante mais 30 anos e, mesmo assim, ou por isso mesmo, só conseguir pagar a dívida se o país atingir em todos esses 30 anos taxas de crescimento de 3% e saldos orçamentais de 4%. Bem sei que o Sr. Primeiro-Ministro, depois de uma conferência do Jornal Económico, veio dar outros números, com taxas de menos de 2% de crescimento. Como saberá, também não demorou nem 2 horas os seus números a serem desmentidos por economistas, porque as contas não batiam certo. Voltemos então aos números do Presidente, onde sabemos que as contas batem certo, mas o problema é outro. O problema é que em Portugal nunca, em 40 anos de democracia, foi possível atingir taxas de crescimento de 3% e saldos orçamentais de 4%. O que seria preciso para tornar a dívida sustentável sem a reestruturar. Aliás, não é só em Portugal, é que nunca nenhum país conseguiu, nem mesmo a Alemanha, que nos últimos 17 anos só conseguiu taxas destas durante 2 anos. E, portanto, Sr. Primeiro-Ministro, o problema, quando se prepara para ir a um Conselho Europeu sobre o semestre europeu, sobre o que vai apresentar no documento de estratégia orçamental, sobre a austeridade, essa pancada mais forte que está a preparar para os portugueses, o problema, Sr. Primeiro-Ministro, é saber se, como dizia o Sr. Secretário de Estado Carlos Moedas em 2010, será a dívida que nos mata ou seremos nós capazes de matar a dívida. Bem sei que o Sr. Primeiro-Ministro considera irresponsável falar agora da sustentabilidade da dívida e da necessidade da sua reestruturação. Mas, bem, é hoje, quando a dívida está em 130% do PIB e o país está em recessão, quando a dívida são 200 mil milhões de euros, que temos de perceber que Carlos Moedas, quando a dívida estava em 70% do PIB, quando era pouco mais de metade do que é agora e quando o país nem sequer estava em recessão, tinha razão e a dívida tem de ser mesmo reestruturada. A verdade, Sr. Primeiro-Ministro, é que há hoje um consenso alargado em Portugal, é o consenso do bom senso e que diz que a austeridade não paga dívidas. Precisamos sim de crescimento e para existir crescimento tem de haver reestruturação da dívida. É preciso renegociar com os credores e é preciso renegociar em nome do país. Não temos esperança, Sr. Primeiro-Ministro, que este Governo seja capaz de o fazer ou sequer que o queira fazer. E quando olhamos para a balança de poder nesta União Europeia e com este Governo que temos, vemos na balança do poder quem ganha e quem perde com a estratégia do seu Governo.
E vemos que a atitude de subserviência face à Alemanha define quem ganha e quem perde. Quem ganha é a Alemanha, quem ganha é a finança, quem perde é o nosso país, como mostra a destruição que este Governo tem imposto à nossa economia, às pessoas, à vida concreta de quem vive e de quem quer viver em Portugal. E, Sr. Primeiro-Ministro, uma vez que começou por ir a Berlim antes do Conselho Europeu, a pergunta que tenho para lhe fazer é: Sr. Primeiro-Ministro, afinal o Conselho Europeu é em Berlim ou é em Bruxelas? Portugal negocia com Bruxelas ou negocia com Berlim?